Eles disseram dinheiro não podia comprar felicidade, mas Mason Sterling acreditou que podia comprar-lhe liberdade. Ele caminhou para o Tribunal Superior de Manhattan, vestindo um terno de $5.000, segurando a mão de sua amante, pronto para cortar sua esposa solta com centavos no dólar. Ele pensou que ele era o rei da sala de reuniões e do tribunal. Ele estava errado. Ele não sabia que a mulher quieta sentada na mesa de defesa tinha passado 20 anos construindo uma armadilha tão intrincada que ele não a veria até que as mandíbulas se fechassem. Isto não é apenas um divórcio, é uma execução. Assista até o fim para ver como o bilionário perdeu tudo em uma única sentença. As pesadas portas de carvalho do Tribunal do Distrito Sul de Nova York não apenas abriram, elas foram empurradas amplamente por uma equipe de segurança que custou mais do que a maioria das hipotecas das pessoas. Flashes de câmera estouraram como luzes estroboscópicas em uma boate, cegantes e rítmicas, saltando dos polidos pisos de mármore. Mason Sterling pisou no caos com o sorriso de um homem que já tinha lido o roteiro final. Aos 48, Mason era o rosto da Sterling & Co., um conglomerado de tecnologia que tinha recentemente engolido o mercado de inteligência artificial inteiro. Ele era bonito de um jeito robusto, fabricado, dentes folheados à perfeição, pele bronzeada de uma semana em Saint-Tropez e uma mandíbula que parecia desafiar a gravidade. Mas as câmeras não estavam apenas lá para ele. Elas estavam lá para a mulher pendurada em seu braço, envolta em um vestido de seda vermelho que era totalmente inadequado para uma audiência matinal. Juliana Jules Moretti, 24 anos de idade, uma influenciadora com 3 milhões de seguidores, e de acordo com os tabloides, a futura senhora Sterling. Ela sorriu para a imprensa segurando uma bolsa Birkin de edição limitada, parecendo menos uma ré no processo de divórcio, e mais como se estivesse chegando ao Met Gala. Senhor Sterling, é verdade que você está oferecendo a ela 10 milhões para ir embora? Um repórter gritou de trás da corda de veludo. Mason pausou, ajustando seus abotoaduras. Ele piscou. Eu sou um homem generoso, Dave, mas digamos apenas que eu acredito em valor de mercado justo. A multidão riu. Mason Sterling sempre jogou para a multidão. Ele desfilou pelo corredor central do tribunal, joias clicando ao lado dele em saltos agulha que ecoavam nitidamente contra a madeira. Ele acenou para sua equipe legal, uma falange de tubarões liderada por Silas Brock, um homem conhecido nos círculos legais de Nova York como o açougueiro. Brock já estava arrumando seus papéis, parecendo entediado. Sente-se, Mason. Tente parecer um tanto arrependido. Brock sussurrou, embora ele não quisesse dizer isso. Por quê? Mason sussurrou de volta, deslizando para a cadeira de couro. O acordo pré-nupcial é inquebrável. A empresa está no meu nome. Os bens estão offshore. Ela fica com a casa do lago e a simpatia. Eu fico com o mundo. Mason girou sua cadeira para olhar para o outro lado do corredor. Lá estava sentada Amy Sterling. Se Mason era o sol, queimando brilhante e alto, Amy era uma sombra. Ela vestia um blazer azul marinho que tinha pelo menos 3 estações. Seu cabelo escuro puxado para trás, em um coque severo, sem rodeios. Ela não usava maquiagem para esconder as olheiras sob seus olhos. Ela sentou-se sozinha, exceto por sua advogada, uma mulher chamada Evelyn Vance, que parecia mais uma bibliotecária do que uma litigante. Mason sentiu uma pontada de pena, rapidamente substituída por aborrecimento. Amy sempre foi assim, simples, prática, chata. Ela era a mulher que você casou quando era um estudante universitário falido com uma ideia. Ela não era a mulher que você mantinha quando era um bilionário titã da indústria. Ela olhou fixamente para a bancada vazia do juiz, suas mãos dobradas calmamente em uma pilha de pastas Manila. Ela parece cansada. Jules sussurrou, inclinando-se no ouvido de Mason, sua voz alta o suficiente para ser ouvida. Talvez ela esteja pronta para desistir?
Ela desistiu anos atrás, querida, Mason zombou. Isto é apenas a papelada. A voz do oficial de justiça ecoou, cortando os murmúrios da galeria. Todos de pé, o honorável juiz Alistair Thorne presidindo. O juiz Thorne era uma lenda no circuito. Ele tinha 60 anos, com um rosto esculpido em granito e uma reputação por ter tolerância zero para teatralidades. Ele entrou, suas vestes pretas esvoaçando, e tomou seu assento. Ele espiou por cima de seus óculos, seu olhar demorando-se no vestido vermelho de Julius com desgosto antes de pousar em Mason. Sentem-se, Thorne resmungou. Número do caso 492B. Sterling Valier Sterling. Petição para dissolução de casamento e divisão de bens. Thorne embaralhou seus papéis. Eu revisei os registros iniciais. Sr. Brock, você está representando o peticionário, Sr. Sterling. Sr. Advance, você está pela ré, Sra. Sterling. Pronto, meritíssimo, Brock disse, levantando-se e abotoando seu paletó. Ele projetou confiança, sua voz suave como veludo. Pronta, meritíssimo, Evelyn Vance disse. Sua voz era quieta, quase rouca. Não vamos perder tempo, juiz Thorne disse. O Sr. Sterling está peticionando o divórcio com base em irreconciliáveis diferenças e está buscando a aplicação de um acordo pré-nupcial assinado em 1998. Isso está correto? Está, meritíssimo, Brock disse, pisando no chão aberto. Ele começou a andar, uma performance que ele tinha aperfeiçoado. Meu cliente, Sr. Sterling, construiu a Sterling Quad de uma startup de garagem para um global império. Embora ele tenha profundo respeito por sua esposa de 25 anos, a realidade é que o casamento se desfez. Nós estamos oferecendo à Sra. Sterling um acordo generoso de $5 milhões, mais a propriedade em Connecticut, o que é mais do que justo considerando que ela não contribuiu para as operações comerciais em mais de 15 anos. Mason recostou-se cruzando as pernas. Ele encontrou o olhar de Amy. Ela não piscou. Ela não parecia zangada. Ela parecia calculista. Isso o deixou nervoso por uma fração de segundo. Mas então Jules apertou sua mão debaixo da mesa, e o sentimento passou. Sra. Banks Simmons? O juiz virou-se para a advogada de Amy. A defesa contesta a validade do acordo pré-nupcial? Evelyn Vance levantou-se lentamente. Ela não andou. Ela não usou grandes gestos com as mãos. Ela simplesmente ajustou seus óculos. Nós não contestamos o pré-nupcial, meritíssimo, Evelyn disse. Uma onda de choque percorreu a galeria. Mesmo Mason piscou. Ela está cedendo. Assim mesmo. Silas Brock sorriu. Isso ia ser mais fácil do que ele pensava. No entanto, Evelyn continuou, sua voz endurecendo ligeiramente. Nós contestamos a propriedade dos bens listados pelo Sr. Sterling. Minha cliente contende que o Sr. Sterling não pode reivindicar a empresa como um bem conjugal a ser dividido, porque o Sr. Sterling não possui a Sterling Co. Mason riu. Foi uma risada alta, estridente que ecoou na sala silenciosa. Ele cobriu a boca rapidamente, mas o dano estava feito. Sr. Sterling, o juiz Thorne retrucou. Você acha algo divertido? Peço desculpas, meritíssimo, Mason disse, levantando-se, exibindo seu sorriso encantador. É apenas... Certamente há um engano. Eu sou o CEO. Meu nome está no prédio. Eu fundei a empresa. A defesa sugere o contrário, juiz Thorne disse, olhando para Evelyn. Explique, senhor, mas o Sr. Sterling é de fato o CEO, Evelyn disse calmamente. Ele é um funcionário pago, mas a posse real da holding que controla a propriedade intelectual, as patentes e o estoque majoritário com direito a voto pertence a um trust privado. E hoje nós pretendemos provar que o beneficiário desse trust não é Mason Sterling. Mason inclinou-se para Brock. Do que ela está falando? Eu assinei os papéis de incorporação eu mesmo. Brock parecia menos confiante agora. Ele estava vasculhando seus arquivos freneticamente. É uma tática de atraso, Mason. Ela está se agarrando à palha. Apenas deixe-me lidar com isso.
Mas enquanto Mason olhava do outro lado do corredor, ele viu Amy finalmente virar a cabeça. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em anos, ele viu uma faísca em seus olhos. Não era amor, não era ódio. Era o olhar frio, clínico de um predador observando a presa cair em uma armadilha. O ar no tribunal tinha mudado. A umidade da galeria lotada pareceu cair, substituída por uma curiosidade arrepiante. Os repórteres na fila de trás pararam de digitar em seus telefones e inclinaram-se para a frente. Sr. Brock, juiz Thorne disse, recostando-se. Chame sua primeira testemunha. Vamos chegar ao fundo desta disputa de propriedade. Eu chamo Mason Sterling ao púlpito, Brock anunciou. Mason abotoou sua jaqueta e caminhou para a tribuna da testemunha. Ele jurou na Bíblia, sua mão firme. Ele estava em seu elemento agora. Ele era um contador de histórias, um visionário. Ele tinha vendido bilhões de dólares em vaporware para investidores. Vender uma história para um juiz deveria ser fácil. Sr. Sterling, Brock começou, andando confortavelmente novamente. Conte ao tribunal sobre a fundação da Sterling Co. Era 1999, Mason começou, sua voz assumindo aquela qualidade nostálgica de TED Talk. Eu estava trabalhando de um pequeno apartamento no Brooklyn. Eu tinha uma visão para um novo tipo de algoritmo de compressão de dados. Emily ela estava por perto, é claro. Ela estava trabalhando como bibliotecária para pagar o aluguel, enquanto eu codificava. Eu trabalhei 18 horas por dia. Eu construí o código do zero. Eu o apresentei a investidores. Eu assumi os riscos. E qual foi o papel da Sr. Sterling durante este período crítico de crescimento? Brock perguntou. Ela mantinha o apartamento arrumado, Mason disse com um encolher de ombros. Ela fazia café. Ela era solidária. Emocionalmente, eu suponho. Mas ela nunca entendeu a tecnologia. Ela nunca participou das reuniões de conselho. Ela estava feliz em ficar em segundo plano. Então, para ser claro, Brock pressionou. Ela contribuiu com zero propriedade intelectual para a empresa. Zero, Mason confirmou. E a estrutura da empresa? Eu incorporei em Delaware em 2001, Mason disse. Proprietário único inicialmente, então nós abrimos o capital em 2010. Mas eu retive 51% do estoque com direito a voto através da minha holding privada, MS Ventures. Obrigado, Sr. Sterling. Brock sentou-se, parecendo satisfeito. Evelyn Vance levantou-se. Ela pegou um único pedaço de papel, uma fotocópia de um guardanapo velho, manchado de café. Sr. Sterling, Evelyn disse, caminhando para o púlpito. Você mencionou que escreveu o código do zero. Você reconhece este documento? Mason apertou os olhos para o papel. Parece algumas notas antigas. Este é um guardanapo do Sal's Diner, datado de 14 de novembro de 1998, Evelyn leu. Ele descreve a lógica central para o algoritmo de compressão. A caligrafia. É sua? Mason hesitou. Parece a minha. Olhe mais de perto para as variáveis, Sr. Sterling, especificamente a sintaxe usada para o loop recursivo. Mason encarou. Uma gota de suor se formou em sua têmpora. Ele conhecia aquela sintaxe. Ele odiava aquela sintaxe. Era eficiente, brutal e matemático. Não era o seu estilo. Essa não é a minha caligrafia, Mason admitiu silenciosamente. Não, Evelyn disse. É da Amy. Objeção. Brock levantou-se. Relevância? Vai para a credibilidade da testemunha e a origem do bem, meritíssimo, Evelyn disse friamente. Indeferido, juiz Thorne disse. Continue. Evelyn virou-se para Mason. Sr. Sterling, é verdade que em 1998 você estava em liberdade condicional acadêmica por reprovar em álgebra linear? O rosto de Mason ficou vermelho. Jules, sentada na galeria, baixou seus óculos de sol, parecendo confusa. Eu lutei com algumas disciplinas, sim. Mason retrucou. E quem te deu aulas? A Amy deu, ele resmungou. Amy, que era uma candidata a PhD em matemática na Universidade Columbia, antes de ela abandonar para te apoiar,
Evelyn corrigiu. Sr. Sterling, não é verdade que o código Ether, a fundação do seu império bilionário, foi na verdade resolvido por sua esposa neste guardanapo, enquanto você estava reclamando que a matemática era impossível? Ela ajudou, Mason gritou, perdendo a calma. Ela ajudou com a matemática, mas eu construí a empresa. Eu a vendi. Eu fiz os negócios. Uma equação é apenas números em uma página até que alguém como eu a transforme em dinheiro. Então você admite que ela criou a propriedade intelectual? Eu admito que ela o ajudou. Obrigado, Evelyn disse. Ela voltou para sua mesa e pegou uma pasta grossa encadernada em couro. Agora vamos falar sobre a AMS Ventures, a holding que você afirma possuir. Ela abriu a pasta. Você declarou que incorporou a AMS Ventures para deter suas ações. E você assinou todos os documentos você mesmo. Sim, Mason disse, sentindo-se mais seguro agora. Ele se lembrou de assinar a pilha de papéis. Amy os tinha trazido a ele uma noite enquanto ele estava bêbado de champanhe após sua IPO. Ela disse que eram apenas abrigos fiscais. Ele os tinha assinado sem ler. E você se lembra do acordo de nomeação incorporado no artigo 4º dos Estatutos de Incorporação da MS Ventures? O quê? Mason franziu a testa. Artigo 4º, Evelyn leu, declara que Mason Sterling serve como o rosto público e diretor nomeado da entidade, não possuindo propriedade benéfica, enquanto o verdadeiro e legítimo proprietário permanece o sócio silencioso. O tribunal ficou mortalmente silencioso. Isso é jargão legal, Mason zombou. Eu sou o proprietário. Sr. Sterling, Evelyn olhou por cima de seus óculos. Quem é o sócio silencioso registrado da MS Ventures? Eu não sei. É provavelmente eu sob um ID de imposto diferente. Evelyn virou-se para o juiz. Meritíssimo. Eu gostaria de apresentar a prova B, os documentos originais de incorporação da MS Ventures. Ela entregou um documento ao oficial de justiça que o entregou ao juiz. O juiz Thorne ajustou seus óculos. Ele leu a linha. Suas sobrancelhas dispararam em direção à sua linha do cabelo. Ele olhou para Mason, então para Amy, então de volta para o documento. Sr. Sterling, o juiz disse, sua voz caindo uma oitava. De acordo com isto, você é efetivamente um funcionário da MS Ventures. Isso é impossível, Mason gritou, levantando-se na tribuna da testemunha. Quem é o proprietário, então? Evelyn Vance sorriu. Foi um pequeno, aterrorizante sorriso. O proprietário está listado como um trust cego, Evelyn disse. O Aurora Trust. E quem controla o Aurora Trust? Mason exigiu. Amy Sterling falou pela primeira vez. Ela não se levantou. Ela não gritou. Ela simplesmente inclinou-se em seu microfone. Eu controlo, Mason. Sua voz era calma, clara e devastadora. Eu a nomeei Aurora. Amy continuou, porque esse era o nome da filha que perdemos. A filha cujo nascimento você perdeu porque você estava em uma reunião de negócios em Vegas. A cor sumiu do rosto de Mason. A amante, Jules, deixou cair seu telefone. Ele bateu ruidosamente no chão. Você assinou os direitos para mim em 2010, e me disse, encarando seus olhos. Você estava muito ocupado celebrando seu primeiro bilhão para ler os contratos. Você queria o crédito, Mason. Então eu deixei você ter o crédito, mas eu mantive o controle. Isto é uma mentira, Mason gritou, olhando para seu advogado. Brock, conserte isso. Silas Brock estava lendo freneticamente a cópia do documento que Evelyn tinha deslizado para ele. Ele parecia pálido. Ele olhou para Mason e balançou a cabeça ligeiramente. A assinatura é real. Ordem! O juiz Thorne bateu seu martelo. Sr. Sterling, sente-se, ou eu o manterei em desacato. Mason caiu de volta na cadeira, seu coração batendo forte contra suas costelas. Ele olhou para Jules. Ela já estava mandando mensagem para alguém, provavelmente seu agente. Ela não estava olhando para ele mais. Senhorita Vance, o juiz Thorne disse, parecendo intrigado. Se a senhora Sterling possui a holding, por que estamos aqui? Por que ela não o demitiu?
Oh, ela pretende meritíssimo, Evelyn disse. Mas primeiro precisamos abordar a questão dos fundos da empresa que o Sr. Sterling tem gastado na senhorita Moretti. Evelyn virou-se para a galeria e apontou um dedo diretamente para a amante. Nós estamos chamando Juliana Moretti ao púlpito. Jules congelou. Ela olhou para Mason. Eu não me inscrevi para isso, ela sibilou. Você foi intimada, senhorita Moretti, Juiz Thorne disse severamente. Tome o púlpito. Enquanto Jules se levantava, alisando seu vermelho vestido, Mason percebeu que o chão estava mudando. Ele tinha entrado aqui pensando que era o herói de seu próprio filme. Ele estava começando a perceber que era apenas o vilão no filme de Amy. Juliana Jules Moretti sentou-se na tribuna da testemunha, parecendo um pássaro exótico encurralado. As luzes fluorescentes ásperas do tribunal não fizeram favores à sua maquiagem pesada de contorno. Ela cruzou as pernas, descruzou-as e então olhou furiosamente para Mason. Senhorita Moretti, Evelyn Vance começou, sua voz enganosamente gentil. Obrigado por se juntar a nós. Eu sei que isso deve ser inconveniente para sua agenda. Eu tenho uma ativação de marca em Miami amanhã, Jules retrucou, sua voz aumentando em tom. Isto é assédio. Eu não tenho nada a ver com o casamento deles. Pelo contrário, Evelyn disse, pegando uma pilha de extratos de cartão de crédito que tinha 3 polegadas de espessura. Você é a beneficiária principal do Sterling e Company Fundo Discricionário pelos últimos 18 meses. Eu não sei o que é isso, Jules disse verificando sua manicure. Mason me compra coisas. Ele é meu namorado. Isso não é um crime. Depende de cujo dinheiro ele usa, senhorita Moretti. Evelyn caminhou mais perto do púlpito. Vamos olhar para o item 14B. Um apartamento de cobertura na 432 Park Avenue. Comprado 6 meses atrás por 12,4 milhões de dólares. Quem detém a escritura dessa propriedade? Mason comprou para mim? Jules disse orgulhosamente. Está no meu nome. Na verdade, Evelyn corrigiu. Ela é detida por uma empresa de fachada chamada Jules M. LLC. E quem financiou a Jules M. LLC? Mason financiou. Errado de novo. Os fundos foram transferidos diretamente da MS Ventures, a holding de propriedade da minha cliente, senhora Sterling. Evelyn virou-se para o juiz. Meritíssimo, efetivamente, minha cliente, senhora Sterling, comprou para esta mulher um apartamento de 12 milhões de dólares sem o conhecimento dela. O tribunal ofegou. Amy permaneceu impassível, encarando suas mãos. Agora, Evelyn continuou, virando uma página. Vamos falar sobre as joias. Um colar de diamante amarelo canário de 5 quilates, avaliado em 800 mil dólares. Você está usando-o em sua postagem no Instagram, datada de 4 de julho. Legenda, meu bebê me trata como uma rainha. Isso está correto? Sim, Jules disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ela instintivamente alcançou seu pescoço, embora ela não estivesse usando o colar hoje. Esse colar foi comprado usando o cartão corporativo American Express Centurion, emitido para o CEO da Sterling Caffers, Evelyn disse. Sob os estatutos corporativos, o uso pessoal de fundos da empresa acima de 10 mil unidades requer a aprovação do Conselho. O Mason Sterling te mostrou uma resolução do Conselho aprovando seu colar? Eu não sei sobre resoluções do Conselho, Jules gritou, olhando para Mason. Ele me disse que possuía tudo. Ele me disse que podia comprar o que quisesse. Ele mentiu para você, Evelyn disse simplesmente, assim como ele mentiu para os acionistas. Evelyn voltou para sua mesa e pegou um documento. Senhora Moretti, você está ciente do conceito legal de clawback? Jules piscou. O quê? Uma vez que esses itens, o apartamento, os carros, as joias, as férias para Bora Bora foram comprados com fundos desviados de uma empresa que Mason Sterling não possuía. Eles são considerados produto de roubo. A senhora Sterling está processando pela devolução imediata de todos os bens. Jules levantou-se, seus olhos arregalados de horror.
Você não pode pegar meu apartamento. Eu reformei a cozinha. Não é seu apartamento, Evelyn disse friamente. Ele pertence ao Aurora Trust. Ele pertence a Amy. Jules virou sua cabeça para gritar com Mason. Você me disse que era o rei? Você me disse que ela era uma dona de casa falida. Você fraude. Jules, querida, acalme-se. Mason implorou da mesa de defesa, suando profusamente. É um mal-entendido. Meus advogados vão consertar isso. Jules riu. Um som estridente, histérico. Você está falido, Mason. Você está gastando o dinheiro dela em mim e agora ela quer de volta. Ela olhou para o juiz. Meritíssimo, eu não sabia. Eu pensei que ele era rico. Eu sou uma vítima aqui. Ele me manipulou. Você aceitou 12 milhões de dólares em presentes, juiz Thorne disse secamente. Ignorância não é uma defesa para receber bens roubados. Você pode se retirar, Sr. Moretti, mas não deixe o Estado. A equipe de apreensão de bens entrará em contato. Jules saiu furiosamente do púlpito pegando sua bolsa. Enquanto ela passava pela mesa de defesa, ela não olhou para Mason. Ela olhou para seu advogado, Silas Brock. Ligue para meu agente, eu estou vendendo os direitos exclusivos para esta história de separação ao TMZ dentro da hora. Mason colocou a cabeça nas mãos. A humilhação estava queimando-o vivo, mas ele não estava derrotado ainda. Ele ainda tinha seu as na manga. Ou assim ele pensava. O tribunal se acalmou após a saída dramática de Jules. Silas Brock olhou para Mason com uma mistura de nojo e pânico. Precisamos fazer um acordo, Brock sussurrou. Agora, antes que isso piore, dê a ela os 50%. Peça por misericórdia. Não, Mason sibilou, seus olhos injetados de sangue. Ela me envergonhou. Eu vou queimar tudo. Se ela possui a empresa, ótimo. Mas ela não me possui. E ela não sabe sobre as contas que ela não pôde rastrear. Mason levantou-se. Meritíssimo, eu gostaria de me dirigir ao tribunal a respeito do status financeiro da Sterling Co. O juiz Thorne ergueu uma sobrancelha. Contra o conselho de seu advogado? Meu advogado é um idiota, Mason cuspiu. Brock jogou sua caneta para baixo e recostou-se, lavando as mãos da situação. Vá em frente, Sr. Sterling, o juiz disse. Minha esposa afirma que ela possui a holding, Mason disse, sua voz recuperando um pouco de sua antiga arrogância. E talvez, através de alguma artimanha com a papelada 20 anos atrás, ela tecnicamente o faça. Mas uma empresa é apenas papel. O dinheiro, o caixa líquido real, essa é uma história diferente. Ele sorriu cruelmente para Amy. Veja, meritíssimo, pelos últimos 5 anos, eu tenho desviado lucros para investimentos offshore. Contas de alto risco, alto rendimento nas Ilhas Cayman e Zurique. Contas que não estão sob o guarda-chuva da Sterling Co. ou MS Ventures. Elas estão apenas em meu nome, o Fundo Ômega. Há mais de 200 milhões de dólares lá. E já que eu os ganhei através da minha experiência em negociação, é meu. Mason olhou para Amy esperando ver medo. Ele queria vê-la perceber que mesmo que ela tivesse a empresa, ele tinha o fundo de guerra. Amy não parecia assustada. Ela parecia entediada. Ela lentamente serviu-se de um copo d'água. Evelyn Vance levantou-se novamente. Ela olhou para Mason com pena. Sr. Sterling, Evelyn disse, você está se referindo ao Fundo Ômega, número de conta 889, Suíço X. Mason congelou. Como você sabe o número da conta? E as contas das Ilhas Cayman? Evelyn continuou, listando-as de memória. A Blue Sky Shell Corporation no Panamá? A carteira de cripto no disco rígido em sua caixa de depósito de segurança no Chase Manhattan? Essas são privadas, Mason gritou. Essas são criptografadas. Eu chamo Arthur Pendergast ao púlpito, Evelyn anunciou. As portas abriram e um homem que parecia uma calculadora humana entrou. Ele vestia um terno cinza que se misturava nas paredes. Ele carregava um laptop. Quem é este? Mason exigiu. O Sr. Pendergast é o contador forense-chefe para o IRS, Evelyn disse agradavelmente.
Mas antes disso, ele era um contratante privado que eu contratei 4 anos atrás. Arthur Pendergast tomou o púlpito. Ele não precisou ser incitado. Ele conectou seu laptop ao sistema de exibição do tribunal. Uma planilha apareceu nos grandes monitores pendurados no teto. Sr. Pendergast, Evelyn disse, você pode explicar a natureza do fundo ômega do qual o Sr. Sterling está tão orgulhoso? Certamente, Arthur disse, sua voz monótona. O Sr. Sterling acreditou que estava desviando dinheiro da Sterling & Co. para contas privadas. Ele usou uma série de empresas de fachada para fazer isso. No entanto, ele usou a própria infraestrutura de servidor da empresa para executar as negociações. Mason sentiu seu estômago afundar. E então, isso é apenas largura de banda? Não exatamente, Arthur disse, porque os servidores pertencem à Sterling & Co. E a Sterling & Co. é de propriedade do Aurora Trust. Todos os dados passando por esses servidores estão sujeitos à supervisão do Trust. A senhora Sterling viu cada centavo que você moveu. Ela viu? Mason sussurrou. Por que ela não me parou? Arthur clicou em um botão. A planilha mudou de cores. Porque ela queria que você o consolidasse, Arthur disse. Veja, Sr. Sterling, você é um negociador muito agressivo. Você assumiu riscos que a Sra. Sterling nunca assumiria com a empresa principal. Você apostou com o dinheiro. E você ganhou. Você transformou 50 milhões em 200 milhões. Exatamente, Mason gritou. Meu gênio. Mas, Arthur interrompeu, quando você configurou as contas suíças, você usou uma procuração para esconder sua identidade. Você não queria seu nome nos documentos para evitar impostos. Prática padrão, Mason resmungou. A procuração que você usou, Arthur disse, um pequeno sorriso tocando seus lábios, era um escritório de advocacia em Zurique chamado Vance & Associates. Mason olhou para Evelyn Vance, a advogada bibliotecária. Não, Mason respirou. Não. Sim, Evelyn disse de sua mesa. Você contratou o escritório do meu irmão em Zurique para esconder seu dinheiro. Você não verificou o nome. Você apenas queria a taxa mais barata. O contrato que você assinou, Arthur continuou, concede à procuração o escritório de Evelyn Vance, controle total sobre os bens no caso de incapacitação legal ou investigação criminal do titular principal. Arthur tocou em uma tecla. E já que você acabou de admitir em tribunal aberto o desvio de fundos da Sterling & Co. para financiar essas contas, isso constitui uma investigação criminal. A cláusula é acionada. A tela piscou vermelho. Bens congelados. Transferência iniciada. Há 30 segundos, Arthur disse, fechando seu laptop. O fundo ômega foi reabsorvido de volta para o Aurora Trust. Você lavou o dinheiro com sucesso, o multiplicou e então o entregou de volta para sua esposa. Menos uma taxa considerável pelos meus serviços, é claro. Mason caiu de volta em sua cadeira. Ele não conseguia respirar. A sala estava girando. 200 milhões de dólares, sumidos, em um toque de tecla. Ela te manipulou, Silas Brock sussurrou, encarando M com um novo respeito. Ela te deixou quebrar a lei para fazer o dinheiro, e agora ela está usando a lei para pegá-lo de volta. Isto é armadilha, Mason ofegou. Não, juiz Thorne disse, olhando de cima da bancada com uma satisfação sombria. Isto é karma, Sr. Sterling, e nós não terminamos ainda. A notícia já tinha estourado. Enquanto o tribunal estava em um breve recesso para o almoço, o mundo lá fora tinha explodido. A CNBC estava exibindo um banner de notícias de última hora. Bilionário falido. Esposa possui tudo. O Twitter estava em alta. Ou queda de Sterling. O preço das ações da Sterling e Cubs estava oscilando, caindo 10% devido à incerteza. Mason sentou-se na sala de espera, sua gravata desfeita, olhando para uma parede. Ele tinha se recusado a comer. Silas Brock tinha saído para fazer uma ligação e não tinha voltado. Quando o oficial de justiça os chamou de volta, o tribunal estava ainda mais lotado.
Havia homens em ternos caros de pé na parte de trás, membros do conselho de diretores da Sterling e Cumbra. Mason entrou, parecendo abatido. Ele os viu. Jim, Mason disse, avistando o presidente do conselho. Jim Galloway. Jim, você tem que me ajudar. Diga a eles que sou essencial. Diga a eles que a empresa morre sem mim. Jim Galloway, um homem com quem Mason tinha jogado golfe por 10 anos, não sorriu. Ele olhou para Mason como se ele fosse um inseto morto em um para-brisa. Nós tivemos uma reunião de emergência via Zoom durante o recesso, Mason, Jim disse friamente. E nós votamos. O juiz Thorne bateu o martelo. O tribunal está de volta à sessão. Eu entendo que há um novo desenvolvimento. Evelyn Vance levantou-se. Sim, meritíssimo. Nós estamos avançando para a fase final da dissolução, o contrato de trabalho. Sr. Sterling, juiz Thorne disse. Por favor, levante-se. Mason ficou de pé, suas pernas tremendo. Evelyn ergueu uma única folha de papel. Sr. Sterling, seu contrato como CEO contém uma cláusula moral. Ela declara que qualquer executivo que traga desgraça pública, escândalo ou responsabilidade criminal à empresa pode ser demitido por justa causa, com efeito imediato, sem indenização. Eu construí esta empresa, Mason rugiu, sua voz falhando. Eu sou o rosto dela. Você não pode me demitir. As ações vão afundar. Amy levantou-se. Ela caminhou ao redor da mesa e parou diretamente na frente de Mason. Ela era pequena comparada a ele, mas naquele momento ela se agigantou como um gigante. As ações estão caindo por causa da incerteza, Mason. Amy disse calmamente. O mercado odeia caos, e você é caos. Ela virou-se para a parte de trás da sala. Jim? Jim Galloway deu um passo à frente. O conselho votou unanimemente para rescindir o contrato de Mason Sterling como CEO, com efeito imediato. Nós também votamos para nomear o novo CEO interino. Quem? Mason riu histericamente. Quem pode me substituir? Você. Você é um contador de feijão, Jim. Não eu, Jim disse. Ele apontou para Amy. A mandíbula de Mason caiu. Você. Você é uma dona de casa. Você não trabalhou em 20 anos. Eu não trabalhei para você, Amy corrigiu. Mas você realmente pensou que eu apenas sentava em casa tricotando? Quem você pensa que escreveu os white papers para o projeto Nexus AI sob o pseudônimo E.S. Turing? Quem você pensa que aconselhou o conselho sobre a aquisição da Datacore no ano passado? Mason piscou. O projeto Nexus era o maior produto futuro deles. Ele nunca tinha conhecido o engenheiro-chefe. Ele apenas assinava os cheques. Aquela era você? Ele sussurrou. Eu tenho administrado esta empresa do meu escritório em Connecticut por uma década, e me disse. Você era apenas o mascote. Você apertava as mãos. Você cortava fitas. Você dava entrevistas. Você era o pavão. Mas eu era quem tomava as decisões. O conselho sabia há 5 anos. Nós estávamos apenas esperando seu contrato renovar para que pudéssemos travar a cláusula de não concorrência. Ela sorriu, um sorriso genuíno e aterrorizante. Você está demitido, Mason. E por causa da não concorrência que você assinou no mês passado, pensando que era apenas uma formalidade, você não pode trabalhar na indústria de tecnologia por 7 anos. Você não pode nem consultar. Mason olhou para os membros do conselho. Todos eles assentiram. Eles estavam nisso. Todos eles o tinham manipulado. Por quê? Mason perguntou, lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Por que me deixar continuar assim? Por que me deixar pensar que eu era um deus? Porque eu queria ver se você algum dia mudaria. Amy disse, sua voz caindo para um sussurro que só ele podia ouvir. Eu te dei 20 anos, Mason. Eu perdoei o primeiro caso. Eu perdoei o jogo. Eu perdoei a negligência. Eu continuei esperando pelo homem por quem me apaixonei naquele apartamento no Brooklyn voltar. Ela inclinou-se mais perto.
Mas quando você perdeu o funeral da Aurora para fechar o negócio de Tóquio, foi quando eu decidi. Eu não queria apenas um divórcio. Eu queria te apagar. Eu queria que você sentisse como é ser invisível. Ela recuou. Meritíssimo, me disse, virando-se para o juiz. Eu estou pronta para assinar o decreto de divórcio. Eu estou pegando a empresa, a casa, os bens e o cachorro. Ele pode ficar com suas roupas e suas amantes. Assim ordenado, juiz Thorne bateu o martelo. Julgamento para a ré. Mason ficou sozinho no centro do tribunal. Os flashes ainda estavam estourando, mas eles não eram mais para ele. Eles eram para Amy, a nova rainha da tecnologia. Os membros do conselho estavam cercando-a, apertando sua mão. Jules tinha ido embora. Seu advogado tinha ido embora. Ele tinha entrado um bilionário. Ele estava saindo com nada além de um terno que ele provavelmente não podia pagar para lavar a seco. Mas enquanto ele virava para sair, um homem em um barato sobretudo bloqueou o corredor. Mason Sterling, o homem perguntou, mostrando um distintivo. Saia do meu caminho, Mason resmungou. Eu sou o agente Miller, FBI, Divisão de Crimes Financeiros, o homem disse, produzindo um par de algemas. Nós temos um mandado para sua prisão a respeito do desvio de fundos da MS Ventures e evasão fiscal relacionada ao fundo Ômega. A senhora Vance nos enviou os arquivos esta manhã. Mason olhou de volta para Amy uma última vez. Ela estava ocupada conversando com Jim Galloway sobre o relatório de lucros do terceiro trimestre. Ela nem olhou para cima enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. A transição de uma cobertura com vista para o Central Park para uma cela de 6/8 na Instituição Correcional Federal, em Otisville, não foi gradual. Foi uma fratura violenta, chocante na realidade. Mason Sterling tinha passado sua vida curando seu ambiente. Ele controlava a temperatura, a iluminação, o som e as pessoas. Ele vestia lã de vicunha e bebia uísque que tinha sido envelhecido por mais tempo do que seu colega de cela tinha vivido. Agora ele vestia um macacão bege mal ajustado que cheirava a detergente industrial e suor velho. Sua primeira semana foi um borrão de negação. Ele continuou esperando por Silas Brock para arrombar as pesadas portas de aço, agitando uma ordem judicial, rindo sobre como era tudo um teste de estresse para um novo protocolo de segurança. Ele andou pelo pequeno chão de concreto, murmurando para si mesmo. Eu sou Mason Sterling, ele sussurrou, traçando as rachaduras na parede de bloco de concreto. Eu construí o futuro. Isso é um erro. Mas o erro era sua existência. Pelo terceiro mês, a negação tinha endurecido em uma raiva amarga e venenosa. Os outros internos não se importavam com sua carteira de ações. Para eles, ele era apenas mais um terno que foi pego com a mão no pote de biscoitos. Ele não era um titã da indústria aqui. Ele era o detento. Doutor 89402B. E ele estava no degrau mais baixo da escada. Sua única conexão com o mundo que ele uma vez possuía era a televisão na sala comum. Ele tinha permissão para 1 hora de tempo de visualização por dia. 6 meses após sua sentença, em uma terça-feira chuvosa, Mason sentou-se em uma cadeira de plástico, assistindo à Bloomberg TV. O volume estava baixo, abafado pelo bater de cartas de jogar em uma mesa próxima. Mas a manchete gritou para ele em letras brancas em negrito. Sterling & Quinn renova a marca para Ether Dynamics. Ação atinge máxima histórica. Mason inclinou-se para a frente, seu coração batendo contra suas costelas. A tela cortou para uma transmissão ao vivo de uma coletiva de imprensa. Lá estava ela. Amy estava em um pódio feito de vidro e aço reciclados. Ela parecia transformada. O coque severo tinha sumido, substituído por um corte elegante e moderno que emoldurava seu rosto. Ela vestia um terno branco que irradiava poder, não o poder agressivo e barulhento que Mason tinha empunhado, mas uma autoridade calma e absoluta. Ela parecia mais jovem, mais leve, como se livrar-se dele fosse a fonte da juventude.
Nós estamos entrando em uma nova era, Amy falou nos microfones, sua voz firme. A era da inovação ética. Nós estamos despojando as práticas voláteis do passado. Nós estamos liquidando os riscos offshore. Nós estamos trazendo os empregos de volta para casa. A multidão irrompeu em aplausos. E Amy continuou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Nós estamos lançando o projeto Nexus antes do previsto. Esta é a culminação de 20 anos de pesquisa. Mason agarrou a borda da cadeira de plástico até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Nexus. Isso era seu vaporware. Ele tinha vendido o conceito para investidores como uma mentira. Ele nunca pensou que poderia realmente funcionar. Como ela tinha terminado. A câmera moveu-se para as pessoas de pé atrás dela. Ele reconheceu Jim Galloway parecendo presunçoso. Ele reconheceu o novo CFO. Mas então a câmera se demorou em uma jovem mulher de pé à direita de Amy. Ela era impressionante, talvez 22 anos de idade. Ela tinha cabelo escuro, olhos penetrantes e uma postura que era estranhamente familiar. Ela segurava um tablet, sussurrando algo para Amy, que assentiu com evidente orgulho. Quem é aquela? Mason resmungou para a tela. Ei, cale a boca, velho. Um enorme detento chamado Davis grunhiu da mesa atrás dele. Nós estamos tentando jogar espadas. Olhe! Mason apontou, sua mão tremendo. Aquela garota. Quem é ela? A narração do âncora de notícias forneceu a resposta. Juntando-se à CEO Amy Sterling, está a recém-nomeada vice-presidente de operações, a enigmática prodígio conhecida apenas como Rory, que fontes dizem ter sido a arquiteta-chefe por trás do código Nexus. Rory. O nome atingiu Mason como um golpe físico. Ele desencadeou uma memória, um fragmento fraco e empoeirado de uma vida que ele tinha jogado fora. Aurora. Ele se lembrou de Amy chamando seu bebê de Rory no hospital, a única vez que ele tinha visitado antes de voar para Tóquio. Mas Aurora estava morta. Ela tinha morrido em um acidente de carro quando tinha 16 anos. Ou era leucemia. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes. Ele tinha estado no meio da fusão com a Techstar. Ele se lembrou de receber a ligação. Ele se lembrou de dizer à sua assistente para enviar as flores mais caras disponíveis. Ele se lembrou do funeral sendo em uma terça-feira, o que conflitava com sua reunião de conselho. Então ele tinha voado para 20 minutos, ficou ao lado do caixão fechado, verificou seu relógio e saiu. Ele nunca tinha olhado dentro do caixão. Um pavor frio, mais frio do que as paredes da prisão, infiltrou-se em seus ossos. Ele encarou a garota na tela. Ela virou a cabeça e as luzes do estúdio captaram seu perfil. Era seu nariz, era sua mandíbula. Mas eram os olhos de Amy. Não, Mason ofegou. Isso é impossível. Seu tempo acabou, Sterling, o guarda gritou. De volta para a cela. Mason não se moveu. Ele não podia se mover. Eu disse para mover. O guarda agarrou seu braço e o puxou para cima. Mason cambaleou de volta para sua cela, sua mente fraturando. Ela morreu. Eu paguei pelo funeral. Eu tenho a certidão de óbito no cofre. O cofre que Amy controlava. Ele sentou-se em seu beliche, balançando para frente e para trás. Ele precisava saber. Ele precisava vê-la. Ele preencheu um formulário de solicitação de visita com mãos trêmulas. Ele o endereçou a Amy Sterling. Ele não esperava que ela viesse. A sala de espera da Instituição Correcional Federal, em Otisville, foi projetada para despojar um homem de sua dignidade 1 minuto de cada vez. Para Mason Sterling, um homem que costumava medir seu tempo em milhares de dólares por segundo, a espera era uma tortura pior do que o próprio confinamento. Ele sentou-se em um banco de metal frio, aparafusado, seus pulsos esfolados pelas algemas que o prendiam à mesa. A sala cheirava a água sanitária industrial e desespero. A luz fluorescente acima cintilava com um zumbido enlouquecedor e rítmico. Zust, 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 que parecia estar contando os segundos de sua sanidade restante. Já fazia 3 semanas desde que ele viu a transmissão.
3 semanas desde que ele viu o rosto de um fantasma na Bloomberg TV. Ele tinha reproduzido a imagem em sua mente 1000 vezes na escuridão de sua cela. A mandíbula afiada, os olhos escuros e inteligentes. A maneira como ela estava ao lado de Amy, não como uma subordinada, mas como uma guerreira guardando sua rainha. Rory, a pesada porta de aço do lado do visitante abriu-se com um estrondo. Mason estremeceu e Mie entrou. O contraste visual era violento. Nesta caixa cinza e sem vida, ela parecia uma imagem de alta definição projetada contra uma parede suja. Ela vestia um casaco de cachemir cor de creme que provavelmente custava mais do que o salário anual do guarda. Seu cabelo estava perfeito. Sua pele estava luminosa. Ela não parecia uma mulher que tinha acabado de passar por um divórcio de alto perfil. Ela parecia uma mulher que tinha acabado de renascer. Ela sentou-se graciosamente do outro lado do grosso plexiglass arranhado. Ela não pegou o fone imediatamente. Ela apenas olhou para ele. Ela estudou seu cabelo grisalho, as olheiras sob seus olhos, o tremor de suas mãos. Ela olhou para ele como se ele fosse um erro de arredondamento em um livro-razão. Algo a ser corrigido e esquecido. Mason tateou o fone preto, suas correntes chacoalhando ruidosamente contra a mesa de metal. "Você veio", ele sussurrou. Sua voz estava enferrujada pelo desuso. Amy pegou seu telefone. "Você preencheu o formulário de solicitação, Mason. Você o marcou como urgente, vida ou morte. Eu estava curiosa para ver qual era." "Pare com o show da Rainha do Gelo, Amy", Mason retrucou, tentando convocar o barítono imponente que costumava silenciar salas de reunião. Mas aqui atrás do vidro, ele apenas soava desesperado. "Eu vi as notícias. A renovação da marca. A Ether Dynamics. É um bom nome", Amy disse calmamente. "Ele faz referência ao Aether Code, o código que eu escrevi." Pareceu apropriado, finalmente, colocar a assinatura correta no trabalho. "Eu não me importo com o nome." Mason inclinou-se para a frente, sua respiração embaçando o vidro. "Eu me importo com a garota, a vice-presidente, aquela que a imprensa está chamando de prodígio." "Rory." A expressão de Amy não mudou, mas a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. "E ela? Ela é?" Mason engoliu em seco, um nó de medo e esperança alojado em sua garganta. "Ela é Aurora?" Ele esperou pela negação. Ele esperou por Amy para dizer a ele que ele estava louco, que era uma sobrinha, uma prima, uma sósia aleatória. "Sim", Amy disse. A palavra pairou no ar, pesada e impossível. "Mas", Mason gaguejou, sua mente retrocedendo 10 anos. "O funeral. Eu estava lá. Eu vi o caixão. Eu vi as flores. Você me disse que ela morreu, Amy. Você me disse que a leucemia a levou." "Eu te disse que o tratamento falhou", Amy o corrigiu, sua voz suave e mortal. "Há uma diferença. Você mentiu para mim." "Por uma década", Mason gritou. O guarda no canto deu um passo à frente, a mão repousando em seu bastão. Mason recuou, baixando sua voz para um assobio frenético. "Como? Por quê?" Emo inclinou-se mais perto do vidro. Seus olhos eram duros, como brocas de diamante. "Você se lembra da noite em que os médicos nos deram o ultimato, Mason? 14 de junho de 2015. Era uma terça-feira." Mason balançou a cabeça. "Eu não sei datas. Eu estava ocupado." "Você estava sempre ocupado", Amy disse. "Os médicos disseram que a quimioterapia padrão não estava funcionando. Eles disseram que havia um especialista em Zurique. Um novo protocolo de imunoterapia. Tinha uma taxa de sucesso de 90%, mas não era coberto pelo seguro. Exigia um pagamento em dinheiro adiantado de 2 milhões de reais." Mason piscou. Uma memória vaga surgiu. Uma ligação frenética. Amy chorando. Ele de pé na varanda de um hotel em Macau. "Eu me lembro", Mason sussurrou. "Eu te disse para cuidar disso." "Não", Amy disse. "Você me disse." E eu cito. 2 milhões de reais é muita liquidez para uma chance de 90%, Amy. O prognóstico é ruim. É um investimento ruim.
Deixe-a ir confortavelmente. As palavras atingiram Mason como golpes físicos. Ele se lembrou de dizê-las. Ele se lembrou de pensar que estava sendo pragmático. Ele estava no meio da aquisição da Techstar. Ele precisava do dinheiro. Ele tinha se desapegado do aspecto da paternidade e olhou para sua filha como um ativo desvalorizante. Eu, eu não quis dizer assim, Mason gaguejou. Eu estava sob pressão. Você colocou um preço em sua vida e você decidiu que ela não valia a despesa, Amy disse. Então, eu tomei uma decisão. Eu falsifiquei sua assinatura na transferência. Eu liquidei sua preciosa coleção de carros vintage para cobrir o resto. Eu a enviei para Zurique sozinha com minha mãe. Mas o funeral... Uma peça, Amy disse com um encolher de ombros. Teatro para uma audiência de um. Você. Eu sabia que se ela sobrevivesse, você nunca a deixaria ir. Você a usaria. Você transformaria sua recuperação em um golpe de relações públicas para impulsionar os preços das ações. Você a desfilaria como a criança milagre, enquanto a ignorava assim como você fez antes. Eu tive que matá-la no papel para salvá-la na vida real. Mason sentiu lágrimas picando seus olhos. Ela está viva. Minha menininha está viva. Ela não é sua menininha, Amy disse bruscamente. Ela é uma mulher adulta. Ela cresceu em internatos na Suíça e França. Ela fala 4 idiomas. Ela toca violoncelo. Ela é brilhante. E ela sabe exatamente quem você é. Ela pergunta sobre mim? Amy soltou uma risada curta e seca. Foi um som cruel. Perguntar sobre você? Mason, ela te estudou. Quem você pensa que encontrou as contas das Ilhas Cayman? Mason congelou. O sangue esvaiu-se de seu rosto. Você pensou que Arthur Pendergast era um bruxo. Amy balançou a cabeça. Arthur é bom, mas ele é da velha guarda. A criptografia que você usou no fundo ômega era de nível militar. Precisava de um gênio para quebrá-lo. Precisava de alguém que entendesse a arquitetura de suas mentiras. Amy colocou sua mão contra o vidro. Rory escreveu o código rastreador. Mason. Ela passou 2 anos mapeando sua pegada digital. Ela rastreou cada dólar que você roubou. Ela encontrou as amantes. Ela encontrou as empresas de fachada. Ela construiu a armadilha. Mason recostou-se no banco. A ironia era sufocante. A filha que ele tinha descartado como um mau investimento tinha crescido para ser a arquiteta de sua falência. Ela me odeia tanto assim? Ele sussurrou, sua voz falhando. Ela não te odeia, Mason. Mason, Amy disse, sua voz amolecendo para algo ainda mais aterrorizante. Pena. Ódio implica paixão. Ela te vê como código obsoleto, uma falha no sistema que precisava ser corrigida. Amy levantou-se. Ela alisou a frente de seu casaco. Ela olhou para seu relógio, um movimento simples e elegante que sinalizava o fim de seu tempo e o fim de sua relevância. Por que você veio aqui, Amy? Mason perguntou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto agora. Para se gabar? Rory queria que eu entregasse uma mensagem, Amy disse. Ela está legalmente mudando seu nome amanhã. Ela está pegando meu sobrenome de solteira. Ela será Aurora Vance. Não, Mason estendeu a mão, seus dedos arranhando inutilmente o vidro liso. Ela é uma Sterling. Esse é o meu legado. Seu legado é um número de prisão, Amy disse. Ela queria que você soubesse que a empresa está em boas mãos. Nós estamos usando os 200 milhões que você roubou, o dinheiro recuperado por seu código, para financiar uma nova ala de oncologia pediátrica em Zurique. Nós estamos nomeando-o após a filha que você se recusou a salvar. Amy virou-se para a porta. Espere! Mason gritou, o pânico subindo em seu peito, uma onda de choque de realização de que ele estava verdadeiramente, completamente sozinho. Amy, por favor, diga a ela que sinto muito. Diga a ela que a amo. Amy pausou. Ela não se virou. Ela simplesmente falou com a porta de aço na frente dela. Eu perguntei a ela se ela queria vir hoje. Se ela queria te ver. O que ela disse? Mason implorou.
Ela disse que estava ocupada trabalhando. Amy respondeu. Ela disse que o ROI de visitar você não era alto o suficiente. A pesada porta bateu fechada, com um som como um tiro. Mason deixou cair o telefone. Ele balançou por seu fio, atingindo a parede de metal com um baque surdo. Ele pressionou sua testa contra o plexiglass frio, encarando a cadeira vazia onde sua esposa tinha sentado. Ele tinha passado sua vida adorando o Deus dos retornos, das margens, do resultado final. Ele tinha sacrificado tudo, sua esposa, seu filho, sua humanidade, no altar do sucesso. E no final, o livro Razão tinha se equilibrado. Ele era um bilionário em uma gaiola de sua própria criação, falido na única moeda que importava. Mason Sterling deslizou para o chão sujo, encolheu-se em uma bola, e pela primeira vez em 20 anos ele chorou. Não pelo dinheiro que perdeu, mas pela filha que tinha calculado seu valor e o encontrou como zero. E é assim que Mason Sterling, o homem que pensou que era o rei de Nova York, acabou um mendigo em uma cela de prisão, destruído pelas duas mulheres que ele mais subestimou. Ele pensou que o poder vinha do dinheiro, dos ternos e da intimidação. Ele esqueceu que a força mais perigosa na Terra é uma mãe protegendo seu filho e uma filha que se lembra. Mason passou o resto de seus dias assistindo a Aether Dynamics ascender a dominância global de uma tela de TV embaçada, sabendo que cada sucesso, cada avanço e cada dólar ganho era uma mensagem direta de sua filha. Eu não precisava de você. Se você gostou desta história de karma, traição e vingança final, por favor, esmague o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me deixa saber que você quer mais histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca um novo vídeo. O que você teria feito se você fosse Amy? Você teria escondido a filha ou o confrontado mais cedo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima história.